Olá, 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 seja bem-vindo a mais um episódio do Justiça Certa. Eu sou Diego Barbosa e vou estar com você mais nesse episódio que eu garanto. Você que está assistindo agora ou já assistiu algum episódio nosso, eu vou dizer que esse está imperdível. E eu vou trazer o porquê ele está imperdível. Primeiro, eu estou com 3 especialistas aqui que vão esclarecer todas as suas dúvidas. E lembrando, se você tem dúvida, não esquece de colocar aqui embaixo a sua dúvida. Digita para nós aqui, que com certeza alguém aqui do nosso corpo de advogados, de especialista, vai responder a sua dúvida e vai te ajudar nessa jornada. Do que a gente vai falar hoje? Olha só, de 2 coisas muito importantes. Primeiro, ter resultado bom, né? Então a gente está trazendo aqui para vocês já contar toda a trajetória desse resultado de uma ação que a gente teve. A gente vai mostrar para você o passo a passo de como ocorreu essa realização concreta para você entender que é possível sim, tá? A gente brigar com os grandões, os bancos e ainda obter bons resultados e melhor, de maneira rápida. Você vai ver que isso é muito bom. E não pode faltar o quê? Tema importante, tema quente. O que está acontecendo? Você que é servidor, olha só, e que tem conta no BRB, fica com a gente nesse episódio que no final nós vamos trazer para você informações importantes que você não pode perder, tá ok? Então fica antenado aí, roda a vinheta que daqui a pouquinho a gente já volta. Vamos lá, vamos começar então, olha só, muito obrigado, não esquece de deixar aqui, ó, o seu like, deixa o seu comentário e segue a gente, por quê? Porque toda semana praticamente tem episódio novo para você e não só isso, você vai receber muita informação de como sair das dívidas bancárias, que é o que a gente quer, né? Ter uma qualidade de vida maior. E no Justiça 7 você pode ter certeza que nós estamos aqui trazendo informação e te ajudando a sair desse vermelho. Então olha só, quero dar as boas-vindas aqui pro nosso corpo de especialista. Hoje eu tô com 3 convidados que você já conhece, mas eu quero deixar aqui, Dr. Queiroz, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Justiça Certa. Obrigado, Diego. Estamos aí mais uma vez para esclarecer melhor os nossos superendividados aí dos bancos. Muito bom. Eu quero também dar as boas-vindas aqui, doutor Ian. Seja bem-vindo. Obrigado, Diego. Voltar depois de um tempo, né? A gente ficou alguns meses aí sem gravar, mas trazer muitas informações relevantes aí, principalmente vitórias, e atualizar aí o nosso público. E hoje também contamos com o nosso especialista, doutor Leonardo. Seja bem-vindo ao nosso Justiça Certa. Obrigado, Diego. Um prazer estar aqui com vocês e eu espero que a gente consiga continuar ajudando aí os nossos servidores. E a luta, apesar de estar melhorando, ela ainda é longa. Precisamos da ajuda de todos. É isso aí. Mas o bom é que tá mudando, né, gente? Depois a gente vai falar muito disso. O doutor Queiroz estava trazendo para mim aqui umas informações de bastidores, que tem um monte de magistrado aí começando a olhar com carinho, tendo empatia e o melhor, né? Começando aí nos ajudar nessa jornada, que é a jornada mais justa. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é realmente resultado positivo para o nosso cliente, o servidor público, né? Então, hoje a gente está trazendo uma ação aqui, onde a gente vai passar por todas as etapas dessa ação, de como ela foi feita, qual o resultado que a gente obteve e o melhor, né? Qual o resultado que o nosso servidor, o nosso cliente teve de imediato na sua vida. Doutor Queiroz, estamos aqui com uma ação, vamos começar nessa decisão judicial, vamos começar explicando o que é nessa decisão judicial, qual que era a ação, o que a gente buscou nesse primeiro momento. Vamos falar um pouquinho do que nós estávamos fazendo. Nós estávamos buscando as liminares para a justiça gratuita, para o servidor ter a tranquilidade de buscar as condições dele em relação ao judiciário, ter justiça gratuita. Estávamos buscando também, com as várias demandas, em relação ao limite consignável, reduzir a prestação mensal, a parcela mensal, para 30% a 35% do valor, para que ele pudesse ter um diferencial para alimentação, para pagar seu condomínio, para o plano de saúde, os remédios e tudo mais. E nós tivemos uma luta, fomos bastante agraciados e sensibilizamos o judiciário nesse sentido. Agora, nós passamos para o quê? Para o direito. Atacar efetivamente o quê?
a redução dos juros, se os juros são indevidos ou não, se são abusivos ou não, se o seguro prestamista é devido ou não, se o banco tem que devolver em dobro ou não, se está cobrando juros sobre o prestamista, se é ilegal ou não é ilegal. Os spread bancário, se o spread é abusivo, lembra de falar o 1.500%, 1.700%, será que, como que é agora? Os juízes começaram a olhar isso? É muita coisa. E nós tivemos agora uma vitória esplendorosa, certo? Uma sentença de mérito, adentrando essa questão, uma derrota para os banqueiros, uma derrota para aqueles que estão saqueando o dinheiro do pobre coitado do servidor público, certo? Que estava sozinho. E é isso que nós vamos falar. Essa fase agora são a meritória. Muito bom, muito bom. Doutor Ian, doutor Leonardo, eu quero saber assim, agora, quando a cliente chegou, qual que era o caso desse cliente, né? Então, tipo assim, qual que era a situação real dele? Porque nós sabemos que os servidores hoje no Brasil, a maioria tem endividamento e uma grande parte super endividamento. E a gente sabe que nós estamos muito refém, né, dessa questão de poder negociar com os bancos. E nem sempre eles querem, né? Por quê? Porque justamente porque a margem de lucro é muito alta em cima disso. E se vocês puderem também trazer um pouquinho, a gente teve audiência pública, né? Depois falar, né, do que a gente tratou lá também na audiência pública e trazendo já para esse caso. Então, pergunta. Qual que era o caso de verdade aqui para a gente esmiuçar? A ideia é esmiuçar esse caso para a gente entender a condição de cada um e o que foi feito em cada ponto e cada estratégia. Bom, vamos lá. Contextualizando aqui o caso desse cliente aqui, Diego. É um servidor público, né? Assim como a gente sempre retrata aqui no podcast. Ele chegou aqui analisando todas as parcelas de empréstimo dele, superava o que ele ganhava. Então já é um caso alarmante, um caso grave. Passava do que ele ganhava? Do que ele ganhava. Então, nesse caso também foi importante que conseguimos a gratuidade de justiça, que muitas vezes é uma batalha no judiciário, porque muitas vezes chega a questão do critério objetivo. Então, o cidadão ganha mais 5 salários mínimos, alguns magistrados comungam no entendimento de indeferir. Nesse caso, conseguimos sensibilizar o juiz, né? Então já é um grande passo para receber a ação dele. Como o doutor Cross estava falando, então primeiramente a gente foi discutir quanto que ele paga, que querendo ou não é a ponta do iceberg, que é o dinheiro disponível para ele pagar as contas dele, a subsistência dele. Só que eu sempre falo que isso é só o gostinho da abusividade, né? Vai muito além disso. Esse é só a dor, não é a causa da dor, Não né? é a causa. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, primeiro a gente foi tratar da principal dor dele e depois entrar no que a gente vai esmiuçar agora, que é a questão dos juros, o seguro prestamista, né? Então, nessa ação aqui, quantas vezes a gente falou aqui dos 1.000%, 2.000%, essa é a causa. Então, a gente indicou primeiramente todas as operações que ele tem de empréstimo com o Banco do Brasil, tá? Nossa vitória foi contra o Banco do Brasil. Então, os consignados, o seguro prestamista, adiantamento de 13º, CDC, débito em contas, que é um pacote completo. Ele tinha todas essas operações que são muito costumeiras do servidor público. Aqui teve uma peculiaridade, mas talvez seja aí o destino trabalhando também, colaborando de certa forma. O Banco do Brasil comeu mosca nesse caso. Então, a gente, quando foi trabalhar os juros, ele não houve defesa. Não é que, na verdade, como eu mostrei, é porque todas as matérias que o Banco do Brasil, ou BRB, ou Caixa Econômica, ou outro banco, que tem nos informar aonde é que ele captou, ele não informa para o juiz. É uma prática bancária, então não Ele não informa para o juiz. Então, basicamente é isso. Ele não informa. São os fatos incontroversos. São fatos incontroversos. Então, aí o juiz percebeu isso e falou, opa, aqui não. Entendi. Então, o que é relevante aqui para trazer para o servidor é que nesse tabu que muitas pessoas acham que não é possível ganhar dos bancos, inclusive quando a gente recebeu o presidente de sindicatos aqui, a gente falou que nós temos condições de ganhar do BRB e grandes instituições financeiras, é que o juiz determinou nesse caso aqui o lucro que o banco teve acima de 20% do custo do que ele teve que pagar
do dinheiro fosse restituído para o cliente. E a relevância disso aqui é muito grande, porque, inclusive, a gente vai abordar aqui sobre a audiência pública. Para analisar a taxa de juros tem vários aspectos, né? Então, um deles que a gente vai trabalhar aqui é o custo de captação. E o juizado entrou nesse sentido. Então, das fontes que nós indicamos, aquilo que ele teve acima de 20%, que ele pagou com o custo do dinheiro, por meio da perícia, tem que devolver em dobro. Entendi. Aí você me pergunta, mas qual é a relevância disso? O que o cliente vai receber de benefício disso? É justamente a gente discutir ali para frente a redução da dívida dele. Porque os servidores que têm muitos anos de empréstimo, eu vejo como padrão, que compartilha aqui conosco, é justamente o sentimento que toma empréstimo, em determinado momento da vida não consegue mais pagar, as contas apertam, seja ajudar o filho ali com a faculdade, ou um parente precisa fazer uma cirurgia. Os casos são muitos, né? Entendi. E tem que fazer as renegociações. E aí envolve esse sentimento, quanto mais paga, mais eu devo. Entendi. Então essa ação aqui serve para a gente discutir esse sentimento do servidor público, de longa data de tomada de empréstimos e reduzir isso por meio da perícia para constatar esse abuso. Legal. E o que outro ponto para puxar aqui para também já abrir o bate-bola é também o seguro prestamista. E lembra quando a gente falou várias vezes que o banco ele compõe dentro do valor do empréstimo o valor do prestamista? Só que as pessoas não sabem que está incidindo os juros da operação sobre o seguro. Isso, além de ser uma forma de desvirtuar a finalidade dos juros, isso é enriquecimento ilícito. E isso piora o endividamento da pessoa. Entendi. E o direito básico que ela tem de obter por parte da instituição financeira o crédito responsável. Mas nós vamos... Então, por não receber não só a parte do crédito responsável, ela é lesada em uma prática espúria. Então, esse é o grande caso que a gente vem aqui comentar. E é muito relevante até para ser causa, né, para as pessoas se sentirem motivadas. Com certeza. E que, enfim, é possível ser vitorioso desse tipo de ação. Legal, bacana. Doutor Leonardo, partindo aí dessa ação ainda, quando vocês recebem, né, uma solicitação do servidor, do cliente, né, como que é feito a estratégia e depois, tipo assim, beleza, vocês fazem uma análise, montam uma estratégia jurídica em cima disso, lógico, baseado em cima da expertise, porque vocês estão há muito tempo já atuando nessa área, né, e tendo bons resultados, e como que é feito? E aí, nesse caso específico, qual que foi o passo 01 que foi feito, buscado? Diego, costumo dizer que cada dia nessa área a gente consegue se surpreender ainda mais. Quando eles chegam aqui, muitas vezes a gente tem que ter todo o cuidado, porque é muito difícil você conseguir obter a informação por meio só da conversa, porque eles já chegam aqui desolados, né? Então, muitas vezes eles chegam aqui e ficam com receio de falar o que está acontecendo. Com vergonha. Muitas vezes o esposo, a esposa, os filhos não sabem o que está se passando e muitas vezes eles já chegam aqui, não, eu vou vender minha casa, vou vender meu carro para pagar isso, e olha que em muitos casos isso nem adianta, né? Verdade. Então, o que a gente precisa nesses casos? A gente, como o doutor Ian falou, a gente precisa saber todo o histórico do cliente, desde lá do início. Porque muitas vezes isso não começou de agora, né? No juridiquês, a gente chama de operação mata-mata, né? Muitas vezes o cliente já está lá sufocado, aí vem o gerente e chama ele, vem cá, meu amigo, vou te ajudar aqui, vou te fornecer um empréstimo aqui, ainda vou te dar um troco, vou alongar suas parcelas, e vai só aumentando. Então isso é operação mata-mata. E aí, quando eles vêm, a gente faz toda essa análise, pega o contra-cheque, vê os extratos bancários para ver o que está acontecendo e vai atrás das fontes de financiamento. Porque, veja, tem banco aí lucrando 2.000%, 3.000% em uma operação. Isso é escochante, isso é absurdo. É muito, muito demais. Aí, nesse caso, aí vocês fizeram uma análise, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi brigar pela gratuidade de justiça. Ok. Por quê? Porque quando esses clientes chegam, muitas vezes o cara pode ganhar 20, 30 mil, mas chega no final, no início do mês, vou nem falar no final, porque já no início sobra para eles um salário mínimo, 2 salários mínimos, e a nossa briga o que é? No STJ havia um tema 1378, que era sobre os critérios da gratuidade de justiça, critério objetivo e subjetivo.
o DF estava aplicando bastante o critério objetivo. Então, se você ganhasse acima de 5 salários mínimos, eles te indeferiam a gratuidade. Então, agora, o que está prevalecendo é o critério subjetivo. Apesar de ainda alguns juízes estarem aplicando o critério objetivo, o que deve prevalecer é o subjetivo. E essa é a nossa briga. Então, a nossa primeira briga é é a favor da gratuidade de justiça, para que o cliente possa discutir isso sem nenhum risco e com a condição de discutir. Porque se o cliente não tem dinheiro para pagar uma conta de luz, como que ele vai discutir no judiciário qualquer coisa? Então, a nossa primeira briga, na verdade, é o acesso à justiça. Que bom, que bom. Ainda nesse ponto, doutor Queiroz, a gente já vem gravando, né, o nosso podcast há um tempo e dá para se notar uma mudança no comportamento dos magistrados em relação a isso? Olha, eu agradeço a Deus, né, por tudo, porque nós rogamos muito a Deus e a Jesus Cristo também, Sim. né, para que os magistrados tocassem no coração dos magistrados, na mente dos magistrados, uma sensibilidade aos problemas que nós estamos passando. Brasília, como todos já sabem, na televisão está falado isso nas redes de comunicação, que Brasília é 70%, quase 80% da população é endividada, super endividada. Então, isso é uma realidade. Nós vimos falando isso, ninguém estava dando atenção, né? Como o doutor Ian falou, nós tivemos lá na Câmara, junto aos parlamentares e a maioria dos segmentos de representação dos servidores públicos no Brasil, na comissão de consumidor, né? E lá estava a Febraban e todos os bancos, e nós continuamos fazendo as denúncias lá em outubro, né? Mais ou menos em outubro do ano passado, e demonstrando como os bancos estavam sendo perversos em relação à expropriação patrimonial do servidor público que faz os empréstimos. E não só aqueles empréstimos, mas também para os aposentados do INSS. E olha que nem tinha saído ainda as denúncias, né? Nem tinham saído as denúncias do caso Master, dos bancos que estavam lesando, né? A Crefisa também. Não, ainda tem esses, né? Esses ainda estão escondidinhos, estão quietinhos, né? Ali, ó. Então, hoje, o que acontece? Esses magistrados começam a abrir os olhos. Esse magistrado, esse juiz de primeira instância, ele foi aprofundou bastante no caso, viu que o banco não apresentou a fonte de captação, não apresentou argumentos que pudesse debelar os nossos fundamentos em razão das abusividades. E ele acolheu todos os nossos pedidos. Todos os nossos pedidos. Tem um detalhe aqui, que é para complementar, que esse juiz ele entendeu que é só os contratos que a gente indicou. Só que tem o entendimento do STJ que a revisão dessas operações é um prazo de 10 anos. Então, como é muito tempo que, no caso, esse cliente toma empréstimo, então a gente quer que nesse escopo da perícia seja de 10 anos. Então, pensa, 10 anos atrás, quantas quantidades de empréstimo ele teve. É um trabalho pericial complexo. Né? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido, nesse caso. E também é importante falar com o doutor da audiência pública, porque nós somos chamados, né, aqui do escritório para trabalhar, na verdade, compor, né, a mesa, né, e trabalhar essa questão com o advogado especialista na banca de consumidor, porque nós tivemos vamos dizer assim, a oportunidade e a graça também de iniciar o assunto, que a gente já chegou até o doutor Queiroz já chutando a porta ali, né? E a gente já começou falando das abusividades. Até porque, como a gente está na Câmara dos Deputados e tinha muitas lideranças sindicais, que foi uma honra para a gente, acabou que muitos deles também misturaram muita política do consumidor, sendo que a gente queria trabalhar onde mais dói, ali na questão do filiado, do servidor público, que é onde o banco ele atua ali no dia a dia e que dói na realidade dele. Né? Sim. Então, essa análise que a gente fez desse cliente aqui, a gente levou para a audiência pública. Então, a gente tem que analisar o perfil do cliente, ele é um servidor público, beleza. Então, qual garantia ele está ofertando para o banco? Ele tem contra-cheque, ele tem conta-salário. Então, o consignado dele é como se fosse um desconto compulsório.
ele nem vê o dinheiro cair na conta dele, já é debitado, e muito menos o CDC, porque se entrou o dinheiro na conta dele, o CDC já debita. Então, isso são garantias que tornam para o banco um perfil de cliente espetacular de alta liquidez. O que é um patrão do servidor público? É o Estado. Sim. Diferentemente do empresário e outros perfis de clientes que o banco tem por aí. Então, eu já iniciei falando desse entendimento do STJ, que o juiz acolheu, e aí depois a palavra foi passada para o Dr. Queiroz, o Dr. Queiroz também começou a dialogar nesse sentido, né? Expondo toda essa questão, como os bancos operam e como eles lesam o servidor público. E mais importante, né, doutor Ian, que nós apontamos cada questões fáticas, provas. Não foi uma teoria, Não. não é uma tese. Apresentamos provas, atestamos condições. Tanto é que o representante da Febraban que estava lá não teve nem condições técnicas de contrapor. E ficou nervoso também, né? Porque nunca foi defrontado. Foi defrontado perante toda o Congresso, que lá tinham senadores, deputados, todas as entidades representativas nacionais, certo? Então foi confrontado a Febraban dos atos praticados de abusividade pelos bancos. Ele não tinha o que fazer, ele não tinha o que dizer, porque isso era verdade pura. Agora, nós estamos nesse ano, buscando que continue com essa luta. E um adendo. Eu e o doutor Leonardo teve a oportunidade de ir num seminário do STJ, a gente até falou aqui no podcast, e lá a gente observou que só tinha seminário do consignado no STJ, ou seja, o principal tribunal do país depois do STF, só que representantes dos banqueiros. Então, a alta culpa do Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, a nata das instituições financeiras. Master. E o que a gente... E não tinha ninguém da entidade dos consumidores. E o que a gente está chamando aqui de defesa dos consumidores, defesa da dignidade da pessoa humana, os próprios, eu vou chamar de técnicos, né, os magistrados que palestraram estavam chamando de advocacia predatória. Não Olha acredito. que absurdo. Não, é um absurdo. E hoje tá assim, tá caindo por terra isso, né? Não, Tudo com... predatório é quem? Não. Predatório é quem? Quem realmente é o servidor público? Não, é o consumidor ou é o banqueiro ou é essas instituições que estão expropriando, né, indevidamente patrimônio do servidor público? Não, tirando vida. Total. Tirando vida. E você se você não assistiu esse vídeo da audiência pública, aqui no nosso canal aqui embaixo, dá uma navegadinha aqui, você já vai ver também, assista, porque é de extrema importância, você vai ver o debate que foi apresentado lá, todas as nuances dessa audiência, tá? E não vai parar por aí não, porque ainda a gente vai dar continuidade, né, doutor Queiroz, nesse ponto aí. Com certeza. Avançando aqui, aí o doutor Leonardo, nessa ação específica, entramos com a ação de gratuidade e qual que foi o resultado e o tempo para esse resultado? Porque eu gosto de saber de, sabe assim, porque o servidor público endividado, cada dia dói no bolso, né? Então, e a gente, assim, passando por essa dificuldade, a gente quer saber, assim, como é que funciona? Beleza, consegui uma gratuidade, que já é uma coisa, assim, fantástica, porque eu que não sou do judiciário, né? Eu só acompanho a expertise de vocês, as ações que vocês me apresentam. Eu vejo realmente essa dificuldade que a gente tem de conseguir a gratuidade. E graças a Deus isso vem mudando. O que nos leva, assim, tipo, você que está pensando se vale a pena ou não entrar com uma ação, eu vou dizer para você, eu não sou expert, mas você está escutando experts aqui. Sim, vale a pena. Clica aqui embaixo, ó. Faz a sua análise gratuita. Chama aqui o nosso time, conversa com eles, você vai ver o quanto você pode se ajudar e de maneira rápida. E é sobre isso que eu quero saber. Maneira rápida ou demorada? É lógico, cada caso é um caso, mas explica esse para mim, doutor Leonardo. Então, vamos lá. Quando agora, com o novo critério subjetivo do STJ, quando o juiz desconfia que o servidor tem capacidade de pagar as custas, ele intima o servidor para que ele demonstre por meio de fatura de cartão de crédito, extrato de conta bancária, demonstrativo de gasto durante o mês, contra-cheque, imposto de renda e outros tipos de comprovações para ele demonstrar que ele está com a renda comprometida. Então, isso é o normal, é o que deve ser aplicado. Tem juiz que não faz isso, que já nega, dá a canetada, já nega e
Se não gostou, recorra. Empurra pra cima, né? E Joga pra cima o problema. É isso que faz com que algumas ações demorem. Porque ao mesmo tempo que a gente está cuidando do servidor, a gente tem que esperar a manifestação do magistrado. Então não dá para a gente atropelar o rito processual. Nesse caso aqui, que os doutores estavam falando, foi ótimo. A gente conseguiu tudo muito rápido. A sentença foi extremamente favorável. Mas há casos que a gente tem que lutar e fazer o corpo a corpo e ir atrás, porque senão demora demais para conseguir. Entendi. Muito bom. E olha uma coisa importante. Lógico, aqui a gente tem casos liminares de 3 horas, de um dia, então cada caso é um caso, e a gente ainda é refém, né, do magistrado, o magistrado que tem empatia, ou que ainda está mudando o seu comportamento, sua empatia. Mas como você pode nos ajudar a realmente impactar cada vez mais esses magistrados? Compartilhando. Sim, pega esse vídeo, compartilha, manda para alguém que precisa ver, porque quanto mais a gente abranger a nossa comunicação, você pode ter certeza que muito mais a gente vai conseguir mudar nesse mercado e, consequentemente, nós vamos poder ajudar mais pessoas. Então, nós estamos aqui realmente para poder dar esse passo importante. E você pode ter certeza que você tem, sim, advogados que têm empatia por você e que brigam por você. Não é, doutor Queiroz? Sim, inclusive eu vou fazer questão de retratar para você aqui, para todos que estão nos assistindo, que nós estamos convocando para essa luta os sindicatos e associações de servidores, para que os sindicatos sensibilizados diante do endividamento da sua classe de servidores públicos, pudesse, né, dar mais acesso, condições para que essas pessoas endividadas contratassem advogados, né, escritórios especializados. E no caso, nós mesmo, né? Então, outros são nós. Sim. Né? Mas que possibilitasse isso. E sabemos das dificuldades lá atrás, dos sindicatos em tratar essa demanda perante seus filiados. Por quê? É uma matéria sensível. Porque você está tratando que a pessoa está lá, que é um devedor, ele não quer se expor. Ele não quer aparecer e se expor. Só pegando um adendo aqui que o doutor Queiroz estava falando, é tão sensível que quando a gente tinha uma decisão com o juiz determinando que o cliente trouxesse, o servidor, o consumidor trouxesse os dados. Mas, doutor, como assim? O doutor está investigando a minha vida? Como que é isso? Então essas dificuldades dos líderes sindicais em tentarem articular para que eles pudessem, com maior números, adentrarem judicialmente para buscar isso, entendemos. Mas na época nós declarávamos claramente que os bancos estavam abusando, que os bancos estavam cometendo ilícitos, práticas ilícitas na cobrança, tanto dos aposentados, dos servidores, e os próprios sindicatos muitas vezes não acreditavam nisso. E agora o que está aí? Olha o caso Master, olha o Crefisa, olha as outras, o INSS. Então, são só eles. Não são só esses bancos que fazem isso. Não é só o Master e o BRB. É Banco Brasil, é Caixa Econômica, é Itaú, é Santander, BMG. A prática velada, né? Por quê? Se instaurou-se a prática abusiva. Por quê? Quem defende poderia retirar essas práticas? Banco Central? O Banco Central não é atribuição deles. O Banco Central sequer fiscaliza, sequer faz a atribuição de fiscalizar as instituições que nós estamos vendo aí, o Master e tantos outros, né? Não temos. Estamos reféns. É o judiciário. Agora, o judiciário vai se acordar, vai ver os magistrados, os tribunais que nós lutamos tanto para mostrar que agora está emergindo toda a articulação visando a expropriação de patrimônio do servidor público, aquele ativo maior do governo, que é o servidor público. E as atrocidades são enormes, enormes. Já estamos tendo uma sentença, já está sendo visto isso, mas agora eu acho que desvendou com essa crise do Master e BRB, que é uma parceria incestuosa, né? Que envolvendo magistrados, envolvendo políticos, envolvendo todas as ordens dos 3 poderes, né? Para você ver como que é grave o servidor refém desse sistema.
E cabe ao judiciário, só o senhor magistrado é que vai poder salvar. Agora, neste momento, cabe aos os presidentes de sindicato, cabe a esses líderes sindicais fazerem agora estimularem a proteção desse direito desses servidores, principalmente aqueles devedores do BRB, que agora o banco pode ir à bancarrota, pode vir a liquidação, que olha em risco muito. E como será isso? É verdade, com certeza. Tem muita coisa aí e a gente vai continuar na luta. Olha, se você precisa, tá? E deseja mudar a sua vida hoje, basta clicar aqui, ó, nesse QR Code aqui no cantinho da tela, escaneia ele, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, tá? Ali a Marcele ou a Gabi vai falar contigo, a nossa secretária aqui, vai te direcionar para um dos nossos experts aqui, que vai fazer uma análise contigo de todo o seu caso. E o melhor, você já vai ter uma ideia de como você vai poder mudar a sua situação, e igual a esse nosso cliente que teve esse ponto importante, né, de mudança, e é sobre isso que eu quero falar agora. Tipo, doutor Ian, nós tivemos ali, foi uma liminar que saiu? Qual que foi o resultado assim, imediato com essa gratuidade? E a partir da gratuidade, o que a gente fez? Bom, vamos lá. Vou tentar aqui ser o mais didático possível. O doutor falou de temas repetitivos importantes. Ele falou do 1378. Na verdade, o 1378 não é sobre a questão da gratuidade, mas que ambos os repetitivos eles entram aqui nesse caso. O repetitivo 1378, eles estão discutindo no STJ, e é muito relevante a gente estar falando sobre isso, bem lembrado pelo doutor Leonardo, que não se pode utilizar critérios objetivos da taxa média de mercado como forma de você julgar improcedente os juros. Então, o que a gente vê muitas vezes quando são magistrados, como posso colocar aqui de uma forma caridosa, não tem a sensibilidade de analisar aprofundadamente a tese dos juros. Porque quando a gente fala em custo de captação, a gente está falando de uma análise casuística. E muitas vezes, esses juízes, eles falam que é necessário julgar improcedente a ação porque a tese, em tese, estaria violando precedentes dos tribunais superiores. O que não é verdade. Então, esse repetitivo 1378, ele fala que você não pode utilizar a taxa média de mercado como fator exclusivo para você julgar improcedente a tese dos juros. Então isso aqui é muito importante porque esse magistrado especificamente ele observou a profundidade da gravidade desse caso para adentrar na matéria e entender que é a medida que se impõe julgar procedente. Então, a partir do momento que houve o avanço depois da parte da gratuidade, com a sentença, agora a gente tem um título executivo para poder avançar. Então, nesse momento, nesse caso aqui desse cliente, como eu expliquei antes, agora é a abrangência do que vai ser revisado. Que esse juiz ele entendeu que deveria ser revisado apenas os contratos que juntamos no processo. Só que a gente sempre ressaltou aqui que essas operações atuais é o resultado de um longo relacionamento com o banco. Ou seja, oriundo de várias renegociações. Então, a lesão também ela se perpetua. Por isso que é necessário revisar desde a origem. Entendi. E é por isso que é um trabalho pericial complexo. Legal. E, assim, foi uma grande vitória o juiz entender que é necessária a perícia justamente para ter o decote. Né? E aí entra quando comentamos antes que o parâmetro... mas por que 20%? Porque a gente foi investigar que no mercado não financeiro, no mercado de combustíveis, o lucro que eles têm acima de 20% do que ele tem de captação do custo do produto é uma violação ao consumidor. E aí a gente ouve, né, nesses despachos com os magistrados, mas não tem legislação no Brasil sobre teto de juros. Então, em tese, o banco pode praticar qualquer taxa de juros. Mas isso não viola, então, a boa-fé contratual? Isso não viola a prática do crédito responsável? Então, o judiciário também não pode se acobertar dentro dessa lacuna na legislação para dizer, então, que pode ser praticar qualquer taxa de juros. E esses dias eu estava falando com o doutor Queiroz,
a gente vê grandes autoridades do judiciário renomados, sim, doutrinadores e tudo mais, tem uma visão sensível do consumidor, mas dentro do ponto de vista da prestação de serviços. Ah, mas foi enganado, etc. Fornecedor, né? Fornecedor. Mas a questão é o seguinte, aqui também é sensível tratar sobre isso. E o que a gente vê uma barreira que isso vai ser, vamos dizer assim, desconstruída, é que não pode prevalecer essa tese que tem muitas vezes no judiciário, que é a força obrigatória dos contratos. Né? Ou seja, você assinou, então você é obrigado a cumprir exatamente naquele sentido. Posso dar um adendo? Claro. Tem muitos magistrados que se rogam doutrinadores, professores dessa matéria do direito consumidor, fazem palestras e se mostram para a sociedade também de advocacia, sociedade juristas, certo? Como sendo um defensor do direito consumidor. E, na verdade, quando ele se depara com o processo, com a causa concreta do servidor público, ele vota contra o servidor público, ele vota contra o consignado, ele vota a favor dos bancos e ele usa ainda um argumento, um pacta sunt servanda. O que seria o pacta? O que foi acordado tem que ser cumprido. Entendi. Se você concordou em assinar uma taxa de 1.500%, o problema é seu. Ninguém te forçou. Esses são as pessoas que se dizem altamente especializados. 1.500% de lucro. Né? É de lucro, de cada operação, né? Então você tem esses magistrados, esses doutrinadores que se colocam como defensores do direito do consumidor. Na verdade, ele só quer ver o consumidor na parte de relação de comércio. De conhecedor da relação de comércio, como se deve comprar, como se deve se proteger, mas quando trazemos a ele caso concreto da violação dos direitos do consumidor em relação à sua hipossuficiência em relação ao banqueiro, ele vota e ele decide do lado do banqueiro. Mas isso nós já estamos mudando e muitos juízes já estão se convolando a entender melhor a matéria do direito consumidor sob a ótica do hipossuficiente e da visão daqueles que estão abusivos e fazendo práticas essas que agora estão sendo cada vez mais reveladas no caso do Master, Crefisa, Banco BRB e assim por diante. Quero fazer um adendo para voltar aqui já para o doutor novamente. O que a gente vê muito por aí também, isso em sentenças recentemente, quando a gente fala esse lucro exacerbado, esse lucro alto, elevado. Na operação. Na operação, exatamente. Na operação, a gente começou a observar magistrados botando links, ou do banco mesmo, ou na internet, falar, mas aqui foi divulgado que ele teve 14% de lucro. Ou seja, o magistrado se confunde, ele tenta refutar a nossa tese com aquilo que é divulgado pela internet, mas ele está analisando um lucro geral, ou seja, de toda, bilhões de toda a carteira dele, de tudo que ele vende no mercado, mas ele se recusa, ou não sei qual outra característica para definir esse ato, mas ele não quer entrar no mérito sobre a operação, como bem pontuado pelo doutor. Ou seja, a gente está discutindo especificamente o contrato. E aí que vem o abuso, aí que vem a lesão que o consumidor sofre. Entendeu? Entendi. Doutor Leonardo, o tema sempre cabe muito debate, né? Voltando para a nossa ação aqui, conseguimos, e eu vou sempre tratando um pouco dessa ação, porque eu quero trazer ela para que você, servidor, entenda quais são os passos. Você é expert para entender justamente e mostrar o passo a passo, né, da ação judicial aqui, que tramitando dentro do judiciário para a gente poder entender, né, os pontos que eles vão apresentando para nós, da visão do judiciário, da justiça e a nossa como defensor. Conseguimos a gratuidade. Qual o próximo passo? Próximo passo é brigar pela liminar para conseguir com que o juiz conceda a limitação dos descontos, seja em contra-cheque, seja em conta bancária. Muitas vezes tem servidores que já chegam aqui tão comprometidos, tão afetados, que tem juiz concedendo já a liminar em relação a todo o salário do servidor.
Basicamente é isso. Não concedeu. Recorremos até conseguir, o processo volta, intima-se o banco, e aí vamos para a parte de provas, da perícia. Isso, provas, gente. Você, servidor, quando os doutores pedirem documentação, não se preocupe, que é justamente para juntar prova, para a gente brigar por você e aí acelerar esse processo, né? Da liminar. São duas ações diferentes, né? Essa que o doutor acabou de explicar onde é a ponta do iceberg, né? A pessoa chega aqui, varia o percentual, cada um tem a sua realidade, 50%, 60%, 100%, tem até de 200%. Então a gente entra com essa ação para buscar ele ter a dignidade dele. E aí depois a gente entra com o que a gente está falando hoje aqui, que é a da revisão do júri. A sentença. A sentença, Isso, né? que é esse caso que a gente Terminativa. Entendi. Mas, inclusive, eu vou só para receber aqui agora, me perguntando sobre o Senacom. Ah, verdade. Decisão do Senacom. Como nós estamos falando aqui dos BRB, dos servidores do BRB, estão acreditando que o Senacom, como determinou para que o banco não bloqueie, né, a 100% do salário do servidor, que eles possam... Não é bem assim. Você vê, já há uma prática ilegal, porque o Senacom não iria promover uma definição, uma decisão, se não há uma ilegalidade. Sem dúvida. E nós estamos denunciando isso no judiciário e denunciamos isso no Congresso Nacional. Denunciamos isso. Agora, o que eles estão fazendo? Porque nós temos a causa e efeito. O que é uma causa e efeito? Você determina para praticar um ato, dá condições para o servidor público, o devedor, o endividado, dele praticar um ato, mas você tem que saber qual a repercussão desse ato. Porque se o servidor vai lá no banco, entra lá no sistema do banco e fala assim, ó, não quero mais esse debite na minha conta, o banco vai ter que acatar, não vai? Vai. Mas o que o banco vai fazer? Vai executar. Entendi. Ele vai se tornar um inadimplente, vai colocar o servidor no Serasa, no SPC, e ainda vai entrar com ação de execução contra esse servidor. Então você está inadimplindo uma obrigação. E nós fazemos o quê? Ao contrário, propomos a ação e preservamos que ele não seja inadimplente. Porque o servidor não quer dar o calote. O que o SECOM vem dizer é que deu calote no banco, pode dar o calote no banco, não paga, ele não vai debitar. O servidor não quer isso. O servidor quer as condições para o pagamento. E a partir do momento que você vai lá no banco e pede lá, ó, não quero mais debite na minha conta. Banco, tudo bem. Então o senhor está promovendo o quê? Um inadimplemento. Então eu vou dar as sanções, multa, honorários, e as taxas de juros não vão ser essas mais, vão ser taxas de juros de inadimplemento que é maior, que é 16%, 20% Entendi. ao mês. Né? Então, essas informações tem que ter muito cuidado, você e o endividado do BRB. Não é bem assim. Tem que ter as cautelas, porque é muito fácil falar para você, vai lá e desiste. Fala, ó, não quero mais que seja debitado. E você vai pagar como esse débito? Quais são as implicações? Quais são as implicações? Isso não fala para você, mas fazem política em cima de você. Não vamos admitir isso. E se você está assistindo, olha só, eu vou deixar uma enquete aqui embaixo para você colocar qual o próximo episódio que você quer assistir. Se você quer que a gente traga para você aqui mais informações dessa decisão do Senacom, clica aqui embaixo, tá? Tem um aqui. Ou se você quer mais informações, que é um tema que a gente vai trazer muito em breve, hoje a gente vai dar uma pitadinha para você, que é a questão do Banco Master e o BRB, tá? Então, se você quer que o próximo episódio aí, que você queira saber mais informações, faz a sua votação aqui embaixo. E outra coisa, a gente está em busca dos 5 mil inscritos no nosso canal, a gente já está chegando, está beirando aqui aos 4.500, a gente está buscando 5 mil inscritos. Então, se você ainda não nos segue, não é inscrito no nosso canal, clica aqui, faz a sua inscrição e não esqueça de compartilhar esse episódio, tá ok? Bom, muita informação, legal. Para a gente fechar o caso aqui dessa ação e depois já entrar nessa pitadinha do Banco Master BRB, fica aqui com a gente, não sai não, que a gente vai trazer as informações já para você do BRB e depois vamos ter um episódio inteiro sobre o BRB aqui, então fica com a gente que vai ser muito bom. Essa ação
Beleza. Próximo passo, liminar ou o quê? Que vai ser feito agora com essa ação e a expectativa dela? Como o doutor Ian relatou agora em relação a essa sentença foi julgamento procedência total. Só que no nosso pedido tem para retroagir a 10 anos. Entendi. Todos os contratos anteriores. O juiz, quando ele não se manifestou sobre esse ponto, nós entramos com os embargos declaratórios para ele aclarar isso e manifestar sobre isso. O banco, por sua vez, recorreu. Vai para o tribunal. Mas a sentença já obtivemos. Agora vai caber ao tribunal, aos desembargadores do tribunal, certo? Reavaliar ou acatar ou reavaliar a decisão do magistrado. Mas foi um grande passo. Sem dúvida. É um grande passo, porque as dificuldades eram imensas para o esclarecimento do magistrado. Nós não queremos uma tese que é defendida por um advogado, por aquela... Não, é a realidade, é a norma que está sendo violada. A lei está sendo violada. Nós não estamos trazendo algo inusitado, algo extraordinário, algo abstrato. É concreto. É concreto. Como concreto está sendo agora revelado, como os bancos roubam do pobre coitado do INSS, pobre coitado do endividado, do superendividado. Então, essa clara evidência das normas que são violadas para a sensibilidade do juiz. E esse juiz aqui de Brasília, certo? Ele teve a coragem, certo? De mostrar que está na hora de acabar com esses abusos dos bancos. Muito bom. E eu esqueci de mostrar, tá? Mas para você que está assistindo, essa é uma decisão recente dessa semana, tá bom? Tá aqui, ó. É que eu guardo minhas anotações aqui, mas tá aqui para você ver, tá? Que a gente teve várias outras, né, decisões iguais a essa, outras até melhores, com decisões liminares. Eu gosto de liminar. Eu não sou advogado, eu gosto logo de liminar, porque liminar já é aquele resultado imediato, né? Então a gente já respira ali. Eu gosto muito disso. Mas entende que o processo tem todo o seu trâmite e o bacana é justamente isso, essa conscientização dos magistrados que, graças ao nosso programa, à expertise de vocês, né? Eu acompanho, vocês gostam de despachar pessoalmente, né? Então estar lá com a cara a tapa, mostrando, explicando, né? E ali apertando até, né, os nossos magistrados para falar assim, ó, não é possível. Tem magistrado que nos recebe, vocês aqui de novo. e ele já mostra a posição dele contrária. E nós lá despachando novamente, certo? Para ver com convencimento, levando outras decisões, para ver que ele não está. Nós não estamos sós, viu? Nós não estamos sós. Vários magistrados, embargadores, juízes defendem também o nosso posicionamento. E mais, eu queria ver agora o Ministério Público do Direito do Cidadão, dos direitos coletivos, porque precisou do Senacom fazer uma atitude, e o senhor, membro do Ministério Público, não está fazendo nada, né? Está sendo conivente com o abuso do direito, o abuso da lei. Não vai fazer nada? Não vai se unir a nós para acabar com esses abusos? É isso. Senhores, para eu fechar esse bloco aqui, doutor Ian, doutor Leonardo, queiram acrescentar mais alguma coisa, algum ponto? Senão depois a gente já vai falar um pouquinho de BRB Banco Master. Isso é uma brincadeira de água, bola e pé na bola. Então tudo bate até que pura. É literalmente isso. É minha pensando assim. Tem que estar incansável, né? É os imparáveis, né? Que a gente vai trabalhando nisso. Mas vamos lá, então. Você que tem aí, está na situação, não esquece não. Escaneia aqui o QR Code, chama no WhatsApp. Vem falar conosco que vamos te ajudar nessa jornada também, tá? Então, não esquece não. É importante, eu acho que frisar isso novamente. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós estamos aqui. Nós para defender os interesses daqueles que estão mais sofrendo na vida, no seu endividamento ali. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe por que você entrou nessa bola de neve que não para de crescer. Nós temos a capacidade de avaliar e dar um remédio
do tamanho que você tem condições para resolver seus problemas. Não só fazemos milagres, mas buscamos pelo menos aquele direito que você tem, nós vamos lutar até o final. E você, representante do sindicato, repito, não tenha medo, não tenha medo. Vamos nos unir nessa batalha, porque nós vamos ganhar. E veja, os banqueiros se unem mesmo naquele momento que está todo mundo dizendo que são fraude. Eles se unem, tá certo? Então vamos nos unir para salvar a vida dessas pessoas, esses filiados, servidores públicos. Excelente. É isso. Mas vamos lá. Agora tema muito bom, né? Master e BRB. Você que é cliente do banco BRB, você precisa prestar muita atenção no que a gente vai dizer agora. Porque nós vamos só passar, na realidade, por alguns pontos que são importantes. E como eu disse para você, se você ainda não votou, vota aqui embaixo. Se você quer um episódio para onde a gente vai falar do Banco Master e BRB, ou se você quer saber mais sobre a decisão do Senacom, faz a sua votação aqui que você vai nos ajudar a assistir e desenvolver o próximo episódio do Justiça Certa, tá? Doutor Queiroz, pergunta que assim, eu acho que pode ser da grande maioria dos nossos servidores aqui do Distrito Federal e do Brasil todo. Quando um banco passa com a possibilidade de ser liquidado, como que fica os empréstimos consignados, dívida do servidor com o banco? Bom, primeiramente, cabe aí dizer a situação do BRB atual. Sim. Independentemente se a governadora Celina Leão, ela pediu agora 30 dias, né, ao Banco Central para se posicionar, para ver, eu acredito muito difícil o próprio governo, certo, tirar 6 bilhões do seu orçamento para injetar no BRB. Então nós temos saídas para o BRB, saídas no sentido de federalização, certo, ter Banco Federal, ou a Caixa Econômica encampar o banco, ou o próprio Banco do Brasil, né? Ou o próprio Banco do Brasil, até porque também, por mais da defesa do BRB, seria um banco de fomento, mas eu acho que aqui na cidade o Banco do Brasil ele exerce mais essa atividade de fomento do que o próprio BRB, porque o BRB acabou sendo com outra visão, com outros objetivos, né? Escusos ou não, que alguns questionam ou não, mas ele estava atuando mais como banco privado que um banco público, né? Sendo mais voraz do que um banco privado, né? Então, agora nós estamos na iminência de decisões e tenho certeza que o Banco Central vai decidir. Como lá no passado, decidiram sobre os bancos públicos, de liquidar bancos públicos, BEG, BMG, bancos estatais, do Banco de Minas Gerais, do Banco do Estado de Goiás. Então, são decisões que o Banco Central pode tomar. E se tomar, o que vai acontecer? Vamos trabalhar na hipótese de liquidando? Então, vai acabar com a dívida dos servidores? Não, não vai acabar. Talvez vai ser até melhor para que ele possa discutir. Mas ele pode discutir agora, antes de liquidar. Entendi. Ele já vai discutir todos os seus contratos. Mas vai acabar com a dívida dele? Não. O banco pode até fazer o quê? Fazer uma portabilidade. Vender a carteira para um outro banco. Certo? Os servidores públicos, que quem corre mais risco são aqueles aplicadores, que são aqueles que fazem investimentos no banco. Esses podem correr risco. Mas o servidor em si, que recebe seu salário pelo BRB, muda para o Banco Brasil ou outro banco. Perfeito? A quem está devendo, é o momento até de se questionar como foi a formação da sua dívida. Ele não precisa ter medo nesse sentido. Na verdade, ele tem que ter tanta coragem agora, hoje, de já vir propor ações contra o banco. Por quê? Agora eles não vão poder mais segurar os documentos. O BRB segura os documentos, não fornece os documentos. Não fornece porque é prova das ilegalidades que ele pratica no seu contrato. Então agora, possivelmente, os próprios servidores do BRB, que também podem sofrer serem demitidos, certo? Por conta da liquidação. Entendi. Serem demitidos, não serem... Empregados públicos.
São demitidos. Então nós temos uma oportunidade, uma janela, que agora é hora de fazer um movimento, então, de entrar realmente com uma ação revisional contra o BRB? De grande volume. Acho que agora tem que se unir e entrar. Por quê? Está se revelando como que o banco... Lembra que nos outros episódios eu falava, não tenho nada contra o presidente Paulinho, né? Mas que o banco poderia mudar esse tipo de comportamento, né? Abusivo em relação aos servidores, tá lembrado disso? Lembro. E agora o que acontece? O que aconteceu? Como que foi demonstrado qual o comportamento da diretoria do BRB? Essa questão master é uma demonstração clara como que a diretoria, os agentes públicos do BRB se comportavam diante de uma negociata, de onde sabia que aquilo ali havia impeditivos moral, técnico e legal para se fazer a operação. Mas mesmo assim, não se curvaram diante das ilegalidades e manteram. E as mesmas coisas que fazem com o BRB, com os servidores do BRB, com os endividados, superendividados do BRB, que tem consignação com o BRB. Entendi. Então, realmente, assim, que nem a gente estava discutindo aqui nos bastidores, né? Momento propício, por quê? Porque agora todo o jurídico do banco está direcionado em tentar salvar o banco, né? E não é salvarem, né? Pra gente ver. Então, você que tem a sua conta ali, que realmente está, né, nessa situação de superendividamento ou endividamento, e tem essa possibilidade, agora é uma hora muito importante para você fazer esse movimento, né? Então, identificar onde você pode fazer essa redução e nada melhor do que os nossos especialistas para te ajudar nessa jornada. Então, e outra coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou ali, né? Quanto aos investidores, né? A gente sabe que tá todo mundo em alerta, tirando os dinheiros dos investimentos, essas coisas. O banco, você sabe me dizer se o banco está bloqueando a retirada desses investimentos ou está liberado para todo mundo? Não tem essa informação. Eu também não tenho. Porque se acredita ainda, né, que pode ter uma solução. Resta saber, a solução, ela vai, agora que o secretário de Fazenda, agora Valdivino, né, ele, evidentemente, ele vai proteger a governadora, Celina Leão, por crime de responsabilidade. Porque pagar a dívida de um BRB, o prejuízo, é assumir que foi quem causou o prejuízo. E quem tem a caneta que vai assinar vai ser responsável por isso. A não ser que haja uma sindicância, a não ser que haja um levantamento, né? E apura uma investigação interna e apura os responsáveis por essa conduta que acabou gerando prejuízo ao BRB. Entendi. Porque, do contrário, aí vamos ter o governo federal, a União, né, poderia emprestar o dinheiro, né, através dos vários instrumentos que tem no Tesouro Nacional para fazer isso. Mas nós não temos a sinergia entre o governo do Distrito Federal com a União, com o Tesouro Nacional, o presidente da República. Então, isso se torna um pouco mais difícil. Uma pergunta agora, provocativa. Quem vai pagar essa conta? Não resta dúvida. É você, sou eu, é ele, todos nós. Todos nós estamos pagando. Inclusive, observe que não vai ser diferente, talvez não vai ser diferente com o BRB. O que aconteceu com os servidores, os aposentados do INSS? Quem foi punido? Cadê o dinheiro? Quem está pagando a conta? Quem vai pagar a conta? Ninguém devolveu, né? Não, ninguém devolveu. E foram atrás? E foram atrás disso? Não. E o que aconteceu com os servidores do INSS, com os aposentados? Quem está pagando essa conta? Quem vai pagar essa conta? Somos nós. Os chamados de trouxas, o cidadão. Não, eu tava vendo, assistindo na Globo, né, o programa da manhã lá com a Patrícia Poeta, e ela estava entrevistando pessoas, né, que fizeram um acordo. E aí a previsão de pagamento era de 3 meses para frente e ainda não era nem 10% do valor que foi retirado. E quiçá se iria receber. O simples fato de falar, não, fizemos um acordo. Fala, gente, e aí eu pergunto isso porque, assim, são 6 bilhões, né? O que o BRB precisa
Alguns estão dizendo 6, mas se observar vai ser 12. 12. Pode chegar a 12 bilhões. E o que eu faço, a minha análise de leigo, né? Esses 12 bilhões, eles não existem. O governo está colocando alguns bens para poder ali dar como garantia. Mas o banco vai ter que trabalhar para levantar esses 12 bilhões. E é aí que entra o X da questão, na minha visão de leigo. Quem vai pagar isso aí? Primeiro, os correntistas. Exato, porque o dinheiro precisa nascer. Segundo, o governo, que é o maior acionista. E Terceiro, quem o governo é o dinheiro de quem? Do empresário. E aí Vai entra a pra cima do estratégia do quê? empresário. Refim. É. Que eu penso, eu falo assim, não, você tá precisando de dinheiro? Vem cá, toma. Juros lá em cima, tá precisando, toma. Vicioso, né? É onde eles vão trabalhar. Assim, na minha visão, de novo, né? O pouco que eu aprendo com os senhores, eu vejo, eu falo assim, vai vir uma estratégia dessa. Mas agora eu lhe pergunto. Enterraram a CPMI do INSS. Enterraram a CPMI do crime organizado. Sim. Crime organizado que estava querendo investigar também o Banco Master para isso. O INSS que também queria pegar, porque tem os consignados do Master que também estavam junto a cobranças indevidas ou inexistentes, né? De contratos de consignados. E estão sendo enterrados. Então, não vou enterrar o Master também, não? Bom, os atos dizem por si só. Mas aí eu faço a pergunta para os senhores. Tá, sabendo dessa possibilidade, qual a melhor estratégia para você, para o nosso endividado, o servidor endividado do BRB? Propor ação de revisão. Tá. Propor revisional. Não entre para ser tão somente isolado para obstar o banco de fazer os débitos em conta corrente. Que isso é uma armadilha. Que é uma né? armadilha. A pessoa pode achar que é uma solução a curto prazo, mas o doutor relatou aqui o fato ele ser obrigado a acolher o banco com esse requerimento de não mais debitar, você vai se tornar inadimplente. E aí o que é preferível? Você pagar, ainda que tenha todo o abuso que pode ser discutido na ação, mas de maneira apertada, ou o banco vir com tudo para cima de você e te executar o vencimento antecipado, leia-se, o valor total da operação, os juros, correção, multa. Então é uma armadilha. E é por isso que é importante estar submetendo essa lesão, né, esse sentimento de realmente violação da norma, o equilíbrio contratual no judiciário, do que simplesmente achar que a solução é pedir uma solicitação para obstar ali, suspender e se dar como certo. Inclusive, hoje uma cliente me ligou para perguntar sobre isso. O que eu falei? Furada. E outra coisa, Diego, para relembrar os nossos podcasts, as nossas discussões anteriores em relação ao banco e ao devedor. Primeiro, o banco perde com nossas ações? Em tese, não. Porque nós não estamos pedindo para que o devedor deixe de pagar o banco. Não pague o banco. Primeiro, alongue a dívida, os prazos, para que ele possa estar dentro da condição de pagamento, dentro da sua margem, que o próprio mercado, a padaria, a panificadora, a farmácia, ele vai ter dinheiro para pagar o seu custo de vida, ter de volta a sua dignidade e vai pagar ao banco, certo? O banco vai ter prejuízo? Não. E agora, se por acaso eles não definem para que o banco não debite mais na sua conta, o que vai acontecer com o banco? Imagina 5, 10, 20 mil. Resolve e fala assim, banco, não debite mais na minha conta. O que vai acontecer com o Banco BRB? Vai piorar a situação do BRB. Porque não vai receber dinheiro. Sim. E não vai receber, vai ter que propor as ações. E o judiciário, olha aí, nós estamos propondo ação para revisional e alongar a dívida. Aí o judiciário vai receber execuções, milhares de execuções contra o devedor, contra o servidor público. Olha a diferença. Então você está indo para uma situação muito mais desvantajosa, tanto para o servidor, o endividado, quanto para o banco. O banco vai deixar de ter uma fonte de arrecadar, porque ele emprestou dinheiro, não emprestou? Emprestou. Emprestou. Isso é um fato. Agora,
em que nível que houve esse valor que foi cobrado a mais, esse valor vai ser deduzido só ao devedor. Então, é uma discussão, vai ser deduzido, mas o banco não vai deixar de receber. O banco não vai deixar de receber seu capital com correções lícitas, justas, devidas, mas vai receber. Agora, nós não estamos estimulando o servidor público, aquele endividado, de dar o calote. Ao contrário, ele quer pagar. Dar as condições para que ele pagar justas e retirando aquilo que foi cobrado indevidamente. Sem dúvida. E tem muita coisa cobrada indevidamente. Tem muita coisa. Mas é isso aí, senhores. Essa aqui foi só uma pitadinha para você entender, né? No próximo tema, no próximo episódio nosso, a gente vai se aprofundar nisso. Mas não espera. Se você está assistindo esse podcast e precisa de ajuda, se você é cliente do BRB ou de outros bancos, essa ação que a gente apresentou aqui hoje é uma formação do Banco do Brasil, mas nós temos várias outras ações que a gente obteve sucesso rápido, inclusive. Então, se você está passando pela situação, toma uma atitude. Conversa com o nosso time aqui de especialista. Passa aqui, ó, escaneia aqui no QR Code, aqui no canto superior. Chama a Marcele ou a Gabi, elas vão te atender, vão te direcionar. E pode trazer o caso, que a gente pode até fazer aqui no próximo episódio um estudo de um caso. Sim. Um caso ou dois para trazer para o que significa isso. Isso. Pode vir, venha, clique aí, nós vamos olhar seu caso sem identificar teu nome e vamos fazer uma análise online aqui para vocês, entendeu? Você ver o que é, o que não é. Qual que é o melhor caminho? Qual é o melhor certeza. Caminho. Então, escaneia, chama aqui no WhatsApp, conversa conosco, que eu garanto que você vai realmente encontrar uma solução rápida, porque aqui realmente nós somos especialistas e trabalhamos há muito tempo e geramos muito resultado para muitos clientes. E você pode ser o próximo, não sofre não. Dá seu passo que você... eu garanto que aqui a gente vai realmente olhar com um olhar clínico e com certeza agora com esse momento, ter a melhor saída. Ter a melhor saída. O problema não é você ajuizar, você discutir. É você ter a melhor saída para o caso concreto. Tem pessoas que têm 45% de endividamento. Aí você fala, mas é pouco, não é? Diante que o outro está com 100, com 80. Esse de 45 pode estar pior, sem dúvida, do que o outro, porque ele tem uma vida, ele é o filho, é o neto, é a escola, é o hospital, que ele nem sequer teve condições de fazer financiamento, porque já se endividou muito mais em outras situações, que precisa também do remédio. Eu, já vivenciei alguns momentos da minha vida, e uma coisa que eu sugiro para você que está assistindo, nunca venda um bem seu. Não. Nunca venda, de verdade. Existem outras maneiras, antes de você se desfazer de um bem que você trabalhou anos para conquistar. 30, 40 anos. Então não faça isso. Conversa com o nosso time, conversa com os especialistas, Dr. Queiroz, Dr. Ian, Dr. Leonardo. Eu garanto para você que eles vão achar o melhor caminho. E te digo mais, vai custar muito menos do que você imagina, porque aqui nós temos empatia, nós olhamos o ser humano antes de qualquer ação. E quando a gente trabalha, realmente a gente trabalha em busca de trazer algo que seja rápido, porque a gente entende a dor. Não é, Dr. Queiroz? Exatamente. Nós temos aqui, primeiro, humanista. Somos humanistas. E é o que nós estamos tentando atingir o coração dos magistrados, eles serem mais humanistas. Trabalhar entre o direito e a justiça, prevalece o quê? A justiça, o justo, o ponderável. E é isso que nós estamos fazendo nesse trabalho, que não é fácil, né, doutor Ian? É uma batalha muito grande, parece ser... Tem muitos... vou pedir desculpa, eu vou usar isso aqui, mas veio na minha mente, alguém soprou isso para que eu pudesse falar, apesar que eu não estou com ponto, né? Mas existe na magistratura, no judiciário, muitas pessoas que se dizem evangélicos, cristãos, muitos magistrados, assessores, serventuários. Mas será que você está sendo cristão mesmo? Para tratar aqueles super endividados da forma com que vocês tenham preconceito, um preconceito tão grande sobre os endividados? Será que essa empatia, falta de empatia, será que está sendo um cristão mesmo? Será que você é aquele que se diz tão evangélico, fervoroso, e está tratando assim os endividados? Está tendo
preconceito com as pessoas que estão passando por dificuldade? Pergunta a você isso. Reflita sobre isso. Por trás de um papel existe uma vida, né? Exatamente, É isso. exatamente. Você recebe o papel, mas aqui, ó. Mas é isso. Senhores, uma mensagem final para nós encerrarmos esse episódio 10. E você não esquece de votar. Vota aqui embaixo para a gente falar sobre o próximo episódio. Se você ainda não escaneou aqui, chama no WhatsApp. Vamos conversar e vamos melhorar aí a sua vida o mais breve possível. Foi muito bom. O episódio de hoje rendeu bastante. Falamos sobre esse caso aqui, essa vitória nesse caso. Virão muitas outras, né? A gente já tem muitos outros casos que a gente vai estar apresentando para você também. E seja o próximo. Doutor Queiroz, mensagem final aqui para o pessoal, para a gente encerrar esse nosso episódio. Diego, obrigado aí por mais essa oportunidade. Obrigado, senhores telespectadores, por estar aí nos ouvindo e atentos, né? Faça o clique aí, entre em contato conosco, nós vamos resolver os seus problemas. Não tenha medo, não tenha medo. Vai firme, porque cada vez mais nós seremos vencedores e a vitória só depende de você, só depende do seu primeiro passo. Venha a nós, que nós faremos tudo para a defesa do seu direito. É isso. Doutor Ian? Bom, agradecer mais uma vez aí a presença ilustre aqui de todos da mesa. E espero que a gente possa ter contribuído mais uma vez, né? Acho que é importante compartilhar as vitórias. Como o Diego colocou aqui, atrás de um papel, atrás de um número de um processo, é uma pessoa, essa pessoa tem uma história, essa história pode ser muito semelhante à sua. E tem que ter força de vontade, vencer o medo, a angústia, o sofrimento que numa situação de endividamento é muito profundo. Mas o papel aqui também do podcast é justamente alcançar você, te sensibilizar para você saber que existe sim uma alternativa que não seja ser refém da instituição financeira, que tudo isso pode ser revisto de maneira correta e certa, analisando a norma, a legislação, a jurisprudência. E é muito importante ressaltar aqui também a nossa participação na audiência pública, porque esse aqui foi um debate muito importante, De alto nível, onde a gente pôde ter oportunidade de trazer o que comentamos aqui no nosso podcast, uma iniciativa do escritório, para a Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados. Então lá a gente ficou ao lado de muitos outros líderes sindicais. Aqui no podcast já falou várias vezes também que é uma pauta muito poderosa e não é deslegitimar ela, a questão do salário, de recompor o salário, a inflação realmente consome, vai retirando esse poder de compra, mas quando a gente fala do endividamento, abrange isso. O endividamento, ele está falando de ser um sócio ingrato do seu salário. Então, tentamos também sensibilizar por meio do nosso podcast as lideranças sindicais para que possam sensibilizar diante dessa situação alarmante e poder unir forças. Porque do outro lado é um grande adversário, mas isso aqui na advocacia é predatório, muito pelo contrário, está buscando fazer o que é correto e lutar pelo seu direito. Então, muito obrigado mais uma vez aí. E no próximo, a gente vai vir um pouco mais apimentado, né? Falar aí do Banco Master. Mas vamos seguir em frente. Porque aqui o importante é trazer informação para você. É isso. Muito obrigado. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Compartilhe e nos vemos no próximo episódio.